Olá, aqui é a Pamela do Desvendando Sorvete. Então, aqui no Desvendando Sorvete você aprende mais sobre qualidade do seu produto, sobre o processo de fabricação, matérias-primas, sobre formulações, para que você aumente aí a qualidade do seu produto e chegue ao nível de defeito zero, né? Onde você não, seu produto não vai mais apresentar defeitos. É isso que é onde eu quero te levar. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos, na verdade, eu vou abordar um tema que me foi perguntado já há algum tempo atrás e que eu achei interessante, porque eu acredito que seja provavelmente a dúvida de muitos de vocês, né? Então aqui eu vou falar de vida de prateleira de sorvetes, que é o shelf life, também chamado, é como determinar o prazo de validade de sorvetes, tá? E aqui, na verdade, eu vou abordar de duas formas diferentes, né? A gente vai falar um pouco sobre algumas metodologias para definir prazo de validade, né? Em sorvetes expostos em buffets, e nós vamos falar também na questão de sorvetes para venda mesmo, com embalados, né? E como que a gente estima esse prazo de validade. Mas de um modo geral aqui, o início é basicamente o mesmo, então o que a gente precisa ficar muito claro quando determina a vida de prateleira, de uma maneira geral, né? Quando o produto tem prazo de validade normalmente curto, o que mais vai influenciar para determinar o prazo de validade é a questão microbiológica. É a presença de fungos, bactérias, leveduras, vírus, enfim. Isso no produto é o que vai determinar por quanto tempo ele pode ser consumido, tá? Aqui um exemplo, pão, por exemplo. O pão mofa, né? E aí, antes mesmo de apresentar qualquer alteração de característica, às vezes, muitas vezes, antigamente, até tirava a casquinha mofada e continuava comendo, porque ainda não tinha alteração de sabor do produto. Mas, microbiologicamente, ele já não estava mais em condições aptas para consumo, tá? No caso do sorvete, a vida de prateleira, de uma maneira geral, é longa, porque é um produto congelado, né? Assim como carnes, por exemplo, congeladas, né? O tempo de vida dele, desses tipos de produtos, é longo. Então, o que influencia? Como que eu estimo, né? Vai ser com base em características químicas que apresentem, né? Então, questão de enzimas mesmo, o produto ficar oxidado, né? Por exemplo, a lipase que oxida a gordura. E questões sensoriais, né? Aquilo que eu sinto no produto. E aqui, em questões sensoriais, sempre existe uma tolerância pelo consumidor. Obviamente, aquele produto recém-saído da produtora e aquele que 2 meses, 3 meses depois chega ao consumidor, ele não tem as mesmas características. Existe aí uma variação que ocorre durante o armazenamento, mas que ela é tolerada pelo consumidor. É algo que o consumidor não vai rejeitar. E é aí que a gente tem que conseguir entender. Qual é esse grau de tolerância? Até onde eu consigo vender o produto? Que tipo de alteração a partir dali já não é mais tolerada pelo consumidor e aquilo já ele não é mais apto para o consumo dele? É aqui que a gente precisa chegar. Então, o que influencia na qualidade do sorvete como um todo, né? A questão da composição dele vai influenciar, né? O que eu tô colocando ali dentro, o valor nutritivo, isso influencia na qualidade do sorvete também, tá? Ponto de congelamento influencia na qualidade. O overrun, né? O tanto de ar que a gente adiciona. Sabor, corpo, né? O corpo aqui, né? Some o produto, não some. Textura dele, se é uma textura cremosa. Derretimento, derrete mais rápido, menos rápido. Micro-organismos ali presentes, né? Isso aqui, na verdade, é aquela questão de qualidade intrínseca e extrínseca que eu falei para vocês. Micro-organismo, o consumidor, né, não espera que tenha ali, ele parte do princípio que não tem. Mas é algo que influencia com certeza na qualidade do produto. Embalagem, então tipo de embalagem e custo. Tudo isso, por mais que o cliente não saiba, não seja consciente que ele percebe, ele leva em consideração para dizer que aquele produto tem mais ou menos qualidade, tá? Mas o que disso aqui realmente influencia na determinação do prazo de validade? O que realmente a gente tem que ficar atento para estabelecer esse prazo de validade? Né? Tipo de matéria-prima vai influenciar no prazo de validade que a gente coloca ali. Qualidade dessa matéria-prima também, com certeza, tá? Vai influenciar. Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo. Se eu uso creme de leite e esse creme de leite ele não tem uma qualidade boa, o que poderia ser? Ele já tá ficando meio ranço assim?
isso aqui vai influenciar, vai diminuir, encurtar muito o prazo de validade, porque vai atuar diretamente na característica sensorial, sabor oxidado, então já reduziu muito o prazo de validade. Então, eu tenho que ter um tipo de matéria-prima boa, com uma boa qualidade, partindo de tudo isso, tá? Então, a formulação, o que eu quero dizer com formulação? Uma calda bem balanceada, ela leva um produto que ao longo do tempo tende a ser mais estável, certo? Então, isso tem muito a ver com o que eu coloco ali, na questão também de usar um estabilizante, né? Que o estabilizante a gente sabe que a longo prazo ele também mantém tudo aquilo ali estável, né? De uma maneira geral. A questão da estrutura do produto também tem que ser levada em consideração. Pasteurização, então aqui, partindo do princípio que eu nem estou considerando, né, de uma maneira geral, quando se faz sorvete, a questão microbiológica. Por quê? Se eu pasteurizo adequadamente, né? Se eu tenho um controle de temperatura depois, esse controle de temperatura aqui na câmara fria, no freezer, que não levou a variação de temperatura no produto, microbiologicamente, o meu produto, por ser congelado, ele vai estar ok. Por que, Pamela? Congelamento mata bactéria? Mata micro-organismo? Não. Congelamento não mata. Inativa. O que significa? Enquanto o produto for mantido na temperatura adequada ali, de menos 18, menos 24 graus, não vai crescer nada. Se eu der condições por aquele micro-organismo, a questão de condição no sorvete é simplesmente tempo e temperatura, uma temperatura boa, num tempo bom, aí começa a crescer, tá? Mas se ele está armazenado corretamente, a microbiologia não precisa, a princípio, focar minha atenção, tá? Aí, exposição à luz, sim, exposição à luz influencia, oxida a cor do produto, oxida também as gorduras do produto, então exposição à luz influencia. Manuseio, então correto manuseio depois pelo consumidor. Existe algo chamado cadeia do frio e algo chamado quebra da cadeia do frio. O que significa isso? Você produz um produto que precisa ser armazenado, refrigerado, nesse caso congelado. E aí você transporta até o seu consumidor, se você leva até lá, ou ele compra na sua fábrica e transporta. Então, todo esse tempo em que o produto ele fica numa condição que não é a mais adequada para ele, né? É uma questão de manuseio que, consequentemente, vai reduzir o tempo de vida de prateleira do produto, porque ele já não está mais na sua condição ideal, tá? A embalagem que a gente usa, então, a embalagem adequada, né? Normalmente a gente vai usar aquelas embalagens plásticas, branquinhas ou transparentes, enfim, para o produto que é mais adequado. Então, o tipo de embalagem também vai influenciar ali nas trocas, na verdade, atmosféricas mesmo, né? Questão de gases mesmo presentes ali no produto que também modificam a questão da vida de prateleira, tá? Se tudo isso estiver controlado, o produto sorvete, ele pode tranquilamente ser armazenado por 1 ano ou até mais, tá? Se tudo isso for controlado. E qual que vai ser, se não é a microbiologia, né, do produto, qual que vai ser o maior problema na questão de armazenamento mesmo, em câmara fria ali, daquele produto, né? Provavelmente o mais comum é recristalização. Então, a recristalização é o recongelamento. O nosso processo de fabricação de sorvetes leva cristais de gelo pequenos, que é o que a gente quer no produto, para não dar aspereza, tá? Conforme eu vou armazenando esse produto em câmara fria ou freezer e começa a oscilar a temperatura, a gente sabe que oscila, mas começa a oscilar muito, né? Eu começo a derreter um pouquinho aquele produto e congelar de novo, derreter um pouquinho e congelar de novo. Quem ali na minha formulação que vai ajudar para que quando isso ocorra, essa oscilação que normalmente ocorre, não prejudique o produto, não recristalize, né? Não forme cristais de gelo depois grandes. Vai ser o estabilizante, tá? Então, aquelas gomas, tá? Ligas, enfim, como vocês preferirem chamar. São elas que vão auxiliar aqui. Mas a gente sabe que se for muito, ou se isso acontecer muito seguido no produto, existe sim uma tendência de redução de vida de prateleira do produto, tá? Outra questão é corpo e textura, né? É uma percepção pelo consumidor de corpo, de textura. E isso, como que isso é obtido? Como que eu obtenho um produto padrão, né? E depois só mantenho ele assim, num correto balanceamento de caldas, né?
Corpo e textura tem tudo a ver com a gordura do produto, com os sólidos não gordurosos do leite, com o açúcar do produto, né? Com também, consequentemente, estabilizante e emulsificante. Então, tendo um bom corpo e textura de produto, né, também tende a ter uma maior vida de prateleira, tá? E alterações aqui podem ocorrer também devido a essa variação de temperatura, né? A gente sabe que a corpo e a textura, se descongelar, por exemplo, né, ele vai perder corpo, ele vai perder textura e não tem muito o que fazer. Mas basicamente esses dois aqui é o que vão mandar na nossa questão, na questão de vida de prateleira de sorvetes, né? Então a gente sabe aí, recristalização, corpo e textura. Então isso aqui tem tudo a ver o quê? Com características sensoriais, aquelas que a gente percebe olhando, aquelas que a gente percebe provando, espatulando o produto, boleando ele. Então isso aqui tem tudo a ver com característica sensorial. É isso que a gente vai usar para determinar a vida de prateleira de sorvetes. O que algumas pesquisas mostram é que algumas empresas, especialmente buffets de sorvete, tá? Levam muito mais em consideração a questão comercial do que a sensorial, tá? Isso é o que tem sido levantado. O que isso significa? Que aquelas sorveterias, elas vão expor o produto até que o cliente perceba que tenha alguma alteração ali. Enquanto o cliente não perceber e reclamar, só que nem todo mundo reclama, leva em consideração isso, a sorveteria continua expondo o produto. E o que é o certo, então? O certo aqui é começar a controlar características sensoriais do produto, tá? E para isso, existem algumas metodologias muito úteis para buffets de sorvete, não só para buffet, tá? Na própria fábrica, depois de produzido o produto e aí armazenado, digamos, um dia depois para o completo recongelamento, a própria fábrica deve, assim, que é muito melhor, né, ter um padrão de qualidade e observar essas características lá na fábrica. Algumas delas, por que eu digo isso? Na sorveteria, a hora que chega, ele já pode chegar errado, entendeu? Ele já pode chegar fora do padrão. Então, não significa que é uma questão de, ao longo do tempo de exposição, aquilo aconteceu. Ele já veio assim. Então, o ideal era já ter esse controle ali, né? Para nem ir para a sorveteria, para o cliente nem perceber aquilo, tá? Aquele erro, aquela perda de qualidade, aquele produto que ele não tá apto, ele não tá padrão, tá? Então, algumas elas podem ocorrer sim na exposição daquele produto. Então, agora na verdade eu vou mostrar a tela do meu computador para vocês, enquanto eu vou explicando essas alterações e algumas planilhas que podem ajudar, podem dar uma luz para vocês de como fazer. Não necessariamente você tem que avaliar todas aquelas condições, mas pelo menos é um parâmetro, é para tentar ajudar vocês o que vocês podem começar estabelecendo ali, colocando para controlar e para que essa alteração ela não venha aqui, tá, pessoal, do cliente. Você não tira do seu buffet só quando o cliente percebe que tá ruim. Você tem que perceber antes dele, tá? Então vamos lá? Modelos, existem metodologias para fazer essa avaliação sensorial de sorvetes lisos, né? Então aqui vamos estabelecer a qualidade sensorial do produto. É muito útil tanto para você ter na sua fábrica mesmo, como uma avaliação final do seu produto, como é útil também para você ir avaliando o seu produto no buffet, por exemplo. Ao longo do tempo, você vai fazendo algumas avaliações para você saber se ele ainda está apto ou não para consumo, tá? Então, o que normalmente se avalia, né? A questão sensorial. Aqui tem um modelo, né, para sorvetes lisos. Eu tirei de uma dissertação isso, muito interessante, na verdade. Depois eu vou até deixar a referência aqui, né? Para quem fez, tem o seu mérito, né? A gente tem que referenciar. E a característica, então, as características avaliadas são aspecto, sabor e textura, né? Que tá aqui, ó. Aspecto, sabor e textura. Essas são as 3 características avaliadas. Então, na questão de aspecto, o atributo, né? O que se avalia no aspecto do produto, seria a cor do produto, né? Se ela está uniforme, é típica daquele sabor, essa cor, e a homogeneidade. Se como um todo no produto, essa cor está típica. E aí você vai classificar quanto a isso, está bom ou não, né? Está típica ou não.
Em seguida, a gente tem a questão do sabor. Então, o sabor, de novo, é típico, né, do produto. E aí, questão de típica, aqui você vai avaliar, né, a qualidade daquele sabor, se tá bom, e a intensidade daquele sabor, né? Então, tá típico, a qualidade normalmente é essa, a intensidade é essa, então tá ok. Não, não tá. Então, aqui a gente já tem que marcar que tem um defeito aqui. Dulçor, né? Questão do dulçor, o sabor, ele está com o dulçor típico, é um dulçor normal do produto? Não, está excessivamente doce. Então, a gente já vai ter que fazer uma observação aqui. E aí, para a questão de textura, a gente tem que avaliar mais quesitos, mais atributos, né? O primeiro dele é o corpo. Então, de novo, aquela coisa de você colocar o sorvete na boca, ele não desaparecer, ele permanecer na sua boca e, né, fazer derreter lentamente. Ou também, né, você pode ter aquele produto que você coloca na boca e fica um chicletinho ali, não derrete rápido. Então, você tem um defeito de corpo aqui, né? Já tem uma observação que não, o corpo não está ok. Cremosidade, né? Tem uma cremosidade típica esse produto? Não. Granulosidade, está apresentando grânulos? E aqui a gente pode dizer tanto uma questão de aspereza, né? Seriam grânulos mesmo de cristais de gelo, percepção, quanto a questão da precipitação da lactose, que leva à arenosidade. Tudo isso leva grânulos no produto. Derretimento. E aqui, ó, como que você faz isso, né? Estabelece essa velocidade, viscosidade de derretimento, especialmente a velocidade. Você tem que usar sempre uma mesma quantidade de produto, né? E isso é feito por sabor, tá, pessoal? Porque tem diferença, né? Dependendo como você saboriza, o que você adiciona ali a mais, isso influencia na taxa de derretimento. Então, aqui você tem que usar um peso padrão, né? É uma bolinha, mas você tem que pesar essa bolinha. Digamos que você faça sempre uma bolinha de 60 gramas. Como que você pega? Você faz essa bolinha de 60 gramas e aciona o cronômetro aí do seu celular, o cronômetro que você tiver, e você vê em quanto tempo começa a derreter, certo? E isso deve ser feito para todos os produtos. Você sabe que você tem uma taxa de derretimento padrão ali, tá? E aí, em cima disso que nós conseguimos perceber, né, nas características de aspecto, de sabor, de textura, nós conseguimos classificar os defeitos. Então, aqui, ó, defeitos que são considerados leves, né? Pra gente colocar aí na nossa planilha aqui, né? A gente vai alimentar aqui. Defeitos leves, então, intensidade de cor, né? Mais intenso ou menos intenso. Cor não uniforme, então, às vezes um pedacinho tá mais escuro do que outro do produto. Intensidade de sabor, então, o sabor não tá tão intenso, tá mais intenso, menos intenso. E intensidade de dulçor, tá mais doce ou menos doce do que o normal. Considerado um defeito leve. Defeitos graves, né? Então, tipicidade de cor, o que significa isso? A cor não está típica daquele produto, tá diferente. Digamos aí que você tem que ter um sorvete branquinho, um coco, e ele tá amarelo. Então, tá com uma diferença de cor, a cor não está típica do produto. Indefinição de sabor, você prova e não sabe dizer de que é aquilo lá. Então, é um problema de saborização, né? Então, tem um defeito aqui. Textura gomosa, isso aqui se deve muito à questão de estabilizantes, tá, pessoal? Que são gomas que são adicionadas para aumentar a viscosidade. Se você adiciona muito, você pode ter uma textura gomosa, né? Formação de fio. Então, isso é um defeito grave no produto. Corpo pouco firme, né? Então, é aquele corpo, na verdade, que o sorvete ele não tá bem estruturado, tá? Ele tá começando meio que a derreter, assim. Sensação de aguado, você coloca na boca e você sente muito mais água, né? Especialmente aqui no sorvete de leite, você sente muito água, falta corpo no seu produto, né? Falta sólido não gorduroso do leite, tá faltando gordura, tá faltando açúcar, né? Como um todo, você sente muito mais água do que leite. Sorvete pouco cremoso, você tá faltando o que aqui, né? Tá faltando gordura no seu produto. Tá faltando, às vezes, também um emulsificante, a quantidade de emulsificante está baixa. Cristais de gelo, então teve uma... Aqui é mais difícil que você tenha, a não ser que você faça em batedeira, em casa, mas cristais de gelo devido ao congelamento lento é um pouco mais difícil, mas pode apresentar.
né? Mas aqui pode ser também uma questão de desbalanceamento da calda, então leva à formação de cristais de gelo. Flutuação de temperatura, variação de temperatura no freezer, câmara fria, seu estabilizante, né, que deve manter aí cristais de gelo pequeno, mesmo com variação, não conseguir fazer, ou porque a variação foi muito acentuada, ou porque você não está usando estabilizante na concentração de cada. E a arenosidade, né, que vai vir aqui de novo, precipitação da lactose, muito sólido não gorduroso do leite, tá? Criando a sensação de arenosidade, um defeito grave. E velocidade de derretimento, né? Tá derretendo muito mais rapidamente do que deveria. E aqui defeitos críticos, então, o produto não homogêneo, né? Tá diferente, um lado tá diferente do outro, tem gosto diferente um lado de outro. O produto tá ranço, oxidado, que também, né? O que é? Você usou matéria-prima oxidada. Você usou uma gordura oxidada, você usou um leite integral oxidado. Então, tudo que tem gordura aí no seu produto, você tem que dar uma avaliada porque você usou algo oxidado. Então, nada no seu processo vai eliminar esse sabor. É um defeito crítico. O produto não está apto mais para consumo. Ele não veio apto. Sabor metálico no produto, né? Pode ser dado, às vezes, por alguns aromatizantes usados em excesso. Às vezes, alguns edulcorantes, né, adoçantes, eles podem também resultar em sabores metálicos. E um corpo não firme, então, né, o sorvete ele tá desestruturado. São defeitos críticos também, né? E aí, em cima disso, a gente vem para a classificação. Então, se o tipo de defeito ele é leve, ele é grave, ele é crítico, e a intensidade da percepção, então o que significa isso? Né? Muito ligeiro é que você percebe um pouquinho. Aquele, não, você já consegue perceber mais. Moderado, você já está percebendo bastante. Intenso, ele é muito perceptível, muito intenso, muito, muito perceptível. Você consegue sentir muito aquilo. E aí, conforme a intensidade e o grau de afetação, você consegue classificar se aquele produto ele tá bom para consumo, ele tá aceitável, ele tá insuficiente. Então vamos fazer um exemplo, ó, digamos que a gente tem aí um sabor de oxidado, né? Então é um defeito crítico e a gente sente um pouco, né? Ligeiro, assim, meio que não é tanto que sente. Mas mesmo assim ele vai ser significativo e a qualidade é insuficiente. Então veja que defeitos críticos, né, que são aqueles aqui em cima que a gente viu, né? Todos esses, produto homogêneo, ranço, cozido, metálico, né? Tudo isso aqui vai levar a um descarte de produto. Ó. A qualidade vai ser sempre insuficiente ou má. Você não deve vender mais esse produto. Então, isso, alguns deles vocês podem ver que eles vão vir desde a fabricação. Né? Não é uma questão muito de perda de qualidade durante o armazenamento. Mas outros sim, tá? Alguns a gente pode ver que tem sim a ver com a questão de servir ali o produto no buffet, algumas alterações que podem ocorrer no buffet. Então, a intensidade de cor pode ser resultante de uma oxidação, a cor pode ser oxidada pelo tempo de buffet. Né? A questão de derretimento também, né? Teve uma variação de temperatura, então você acaba percebendo isso durante a exposição no buffet. Questão de cristais de gelo também, pode ser cristais de gelo que caem em cima do produto, né? Por usar um boleador, né, molhado, e aí aquela água escorre, então forma cristais de gelo, pela própria variação de temperatura também no expositor. Então, algumas coisas eles vão mudando. Então, o que a gente pode perceber? Algumas coisas a gente pode usar como parâmetro na fábrica mesmo, né, depois de terminar o produto, de produzir, e outros podem começar a ser observados ao longo do tempo, né? A questão de oxidado também pode acontecer, tá, pessoal? Depois de exposto, né? A oxidação pode acontecer ali. E aí ele não vira oxidado, mas com o tempo começar a produzir essa sensação de oxidado, especialmente em produtos mais gordurosos, tá? Então aqui é só um demonstrativo de como que podem ser usados e algumas planilhas que poderiam ser usadas, então, para controlar e estimar a validade de produtos expostos em buffets, tá, pessoal? Então, pessoal, agora nós vamos para a segunda parte, que é como determinar, na verdade, o prazo de validade de produtos que vão ser vendidos para o consumidor embalados. Então, aí, picolé, sorvetes, né, que vão em potes já. O consumidor, ele consome no pote ali e não na sua sorveteria, tá? Então, aqui é um pouquinho diferente, mas eu vou mostrar aqui no modo geral aqui para vocês, tá? A determinação de vida de prateleira, ela é muito dificultosa e por definição,
Por quê? O que diz a legislação, né, sobre o prazo de vida de prateleira de produtos alimentícios? Seria o tempo no qual o produto foi produzido e o produto ele pode ser consumido, né, pelo consumidor, sem que tenha alteração satisfatória de qualidade. Entende? É muito subjetivo. Ela não diz que tipo de qualidade, se é microbiológica, se é física, se é química, se é sensorial. Não fala isso. E de uma maneira geral, pessoal, a legislação ela é assim, tá? Ela é meio vaga, então vai muito da interpretação. Mas hoje existe um guia da Anvisa, eu vou deixar o link nesse vídeo, tá? Se vocês quiserem consultar. Mas aqui eu vou dar um resumão de como que a gente consegue fazer isso para sorvetes, tá? Pelo guia, a gente tem uma árvore decisória, que é o quê? É caminhos que a gente pode seguir. E o que a gente observa é que, pela Anvisa, o quesito para sorvete é deterioração. Por ser um produto congelado, por passar por tratamento térmico, ou por ficar armazenado, né, em temperaturas adequadas, o seu processo também ser em temperaturas baixas ali de maturação. Então, o que vai determinar é a deterioração. Então, o que o guia diz? Você tem que estabelecer a perda de qualidade mais comum ou as perdas de qualidade mais comuns que podem acontecer com o tempo com o seu produto. Então, eu acredito que aqui a gente possa considerar muito a questão de cristais de gelo, com certeza. Então, a gente pode considerar cristalização, a gente pode considerar a questão de corpo do produto também, de textura, né? Então, são algumas características que eu acredito que sejam mais impactantes no produto, assim, ao longo do tempo, tá? Podemos levar em consideração oxidação também, e tanto oxidação ocorrida pela luz, né, que leva a diferença de cor, com percepção de sabor. Então, eu acredito, assim, que uma percepção de sabor como um todo deve ser considerada, tá? A aparência do produto em si e a questão da textura. E ali na textura, né, a gente vai identificar a presença daqueles cristais de gelo, de lactose. E de uma maneira geral, esses seriam os 3 atributos, né, parecidos ali com o que a gente viu na planilha que eu mostrei para vocês ali na tela do meu computador. E aí, por quanto tempo eu preciso fazer isso? O tempo aqui, o que até a própria legislação ali, o guia, ele nos indica, é que nós podemos ver a questão de como que está isso no mercado. Né? Nós podemos ver outros fabricantes de sorvetes e picolés e ver quanto tempo mais ou menos eles estão mantendo para iniciar o nosso estudo. Normalmente o que a gente vê é 1 ano, né? Então nós temos que nos preparar para 1 ano, tá? E depois eu vou explicar por que nós temos que nos preparar. Porque, nesse caso, a gente precisa manter o produto pelo tempo de vida dele, entendeu? Aí você pode estar se perguntando, tô começando agora, como que só daqui a 1 ano eu vou vender? Eu vou colocar prazo de verdade? Não, você não vai botar só depois de 1 ano. Você vai ter que estabelecer agora, e isso aí vai muito em questão de se você sabe que essa formulação é estável, né? Você tem que avaliar o seu produto e ver aí. Quem sabe você diminui de início, coloca 6 meses, e depois você avalia se você consegue prolongar esse período, então, de vida de prateleira, né? Mas começa para baixo, né, pessoal, para você não ter problemas. E aí, quanto tempo, então? Mais ou menos 1 ano, e nós temos que expor o produto a algumas condições. Pamela, eu posso fazer isso eu mesmo? Pode, você pode fazer você mesmo. A legislação não diz que você tem que contratar alguém para fazer isso, mas você tem que ir relatando, é um estudo, tá? Então, primeiro dia aconteceu isso, aquilo, tira foto. Você tem que ter um material ao término desse estudo para embasar, para você ter certeza para você mesmo e para provar para os outros que não, eu controlei, eu sei que foi assim, tá? Então, as condições ideal seria o quê? O produto ali, né, armazenada menos 18 a menos 24 graus por 1 ano. E sem variação de temperatura. Então, você tem ali um freezer que você não varia a temperatura, né? De preferência, faça em freezers e mantém aí por esse período de tempo. O número de amostras que você vai precisar coletar, né? Realista, não. Eu sei que, claro, deve ser mantido assim, mas eu sei que vai ter variação. Porque o cliente vai comprar esse produto, vai pegar e botar no carro dele sem um isopor, vai levar até a sua casa. Então, ele vai ficar um período de tempo fora. Você pode simular isso, tá? Esse período de tempo em que aconteceu essa variação de temperatura do produto. Tira mesmo ele do freezer, deixa um tempinho fora ali. Digamos que o cliente vai levar 15 minutos para chegar até em casa, devolve ele no freezer. Então, seria uma condição, né, realista. E
E aí o pior caso, né? O freezer estragou e ele ficou exposto ali, sei lá, 1 hora a temperatura ambiente, o que vai acontecer? Então, para isso, você tem que fazer isso ao longo do tempo, não é uma vez. Você vai ter um ano ali, ao longo do tempo, você vai ter que ir fazendo, verificando essas condições aqui, tá? O que aconteceu. Então, na ideal, tenho essa variação, eu não tenho variação, é fixo ali, menos 18, menos 24, por um ano. Realista, teve essa variação inicial ali de temperatura levar até o cliente. Pior caso, então, ficou muito tempo fora e aí recongelou, tá? Nessas questões aqui, você vai começar a avaliar o seu produto, inicialmente. Aí, aqui uma questão importante. O produto, ele pode ser aberto e consumido depois? Se for o picolé, não. Mas se for um pote de sorvete maior, sim. Então, além disso, você tem que levar em consideração aqui. Isso aqui você faz com o produto fechado e você faz também com um produto que ele pode ser consumido aberto, aquela embalagem, e depois fechado, porque a gente sabe que quando faz isso, entra aquele ar no produto e tende a formar aqueles cristais de gelo em cima do produto, né? Conforme ele vai abrindo e fechando. Então, você pode fazer também um comparativo aqui. Nessas mesmas condições iniciais e depois ele aberto, o que acontece? Então, são tipos de amostras diferentes, entenderam? Vocês têm amostras para ideal, realista e pior caso, e também para um produto que ele pode ser aberto e consumido de novo. Para você poder estabelecer, após aberto, consumir em tantos dias, tá? É uma informação extra, nem sempre a gente tem, não é obrigatório, mas essa questão aqui porque isso aqui é a validade final, entre eu produzir e o meu cliente comprou e ainda assim ele está em condição. Quantas amostras? Como é um produto de vida longa, né, por ser congelado, você pode avaliar ele uma vez por mês, tá? E começar a observar. Então, você deveria ter 12 amostras para cada uma dessas condições e ter onde armazenar isso. Eu não sei se é a sua realidade. Então, claro, pessoal, aqui é uma condição ideal de testes. Pamela, eu não tenho um freezer para deixar só isso, outro freezer para isso, outro freezer para isso. Eu não tenho, tá? Então, você faz o quê? Numa condição realista, pelo menos, né? Teve essa variação de temperatura, armazena 12 amostras e vê como que é o comportamento, tá? É uma forma de você, pelo menos, começar a conseguir estabelecer esse padrão, mas isso seria ideal, tá? Fazer dessas 3 maneiras aqui. Então, número de amostras 12, faz uma vez por mês, e sempre assim, ó, depois que você fizer por um ano, ou 8 meses, digamos, 8 meses eu fiz, depois 8º mês, não dá mais, tá cheio de cristal de gelo, o produto já começou a querer separar, já não tem mais o sabor característico, o que você vai fazer? O seu prazo máximo é 8, e você tem que ter uma margem de segurança. Você coloca sempre a menos, tá? Porque, especialmente se você fez a condição realista, você não sabe o pior caso. Então, se ele é 8, você bota 7. Você tenha um prazo aí, uma margem de segurança. Nunca mais. Em 8 já apareceu problema, você não vai colocar um ano, você vai colocar 8 meses. E esse estudo, ele deve ser repetido quando houver muitas mudanças. Eu não pasteurizava, agora eu pasteurizo. Então, é uma grande mudança no seu processo, que pode melhorar o seu produto e prorrogar aí, fazer com que o seu prazo de validade seja maior. Eu mudei drasticamente minha formulação. Então, é outra coisa, pessoal, é outro produto, tá? Eu tenho uma linha nova, não fazer sorbet, agora eu faço. O sorbet, ele tem características completamente diferentes do sorvete de leite. Então, é outro. Pode ser que seja outro prazo de validade. Você tem que avaliar, tá? E aí, existem outras formas de serem feitas isso mais rapidamente? Existem, tá? Mas nesse caso, você tem que contratar especialistas para fazer isso. Existem laboratórios que fazem isso, né? Realmente, você pode fazer isso por modelos matemáticos, que chama microbiologia preditiva, né? Quando é só para microbiologia. E existe também a questão de modelos preditivos para questões de qualidade, onde vai ser um software mesmo, né? Uma programação, um software que vai fazer e vai te preditiva, que pode ser que seja muito em torno desse período de tempo, a sua validade, e pode ser feito por métodos acelerados, onde a condição aqui, ela vai ser levada a um extremo para ver, né, por métodos acelerados, quanto tempo que levaria, e aí tem uma relação entre esse método acelerado e o método real para poder estabelecer o período de tempo. Mas, como eu falei, aqui você precisa contratar especialistas.
Então você tem essas formas, você mesmo faz na sua indústria, mas aí você sabe que você só vai conseguir ter certeza depois de manter aí por esse período de tempo, que pode ser até 1 ano, ou você contrata alguém e faz por método acelerado ou modelo preditivo também, tá, pessoal? Aqui teve bastante informação. Então, o que a gente viu hoje, né? A questão de realmente fazer o controle de qualidade interno ali na sua fábrica, depois de produzido, para nem mandar para buffet, para cliente, um produto que já não nasceu certo, vamos dizer assim. A questão de buffet, né? Como controlar ali no buffet, ter algumas planilhas para poder você observar, ou até pior é quando não é você, né? Você contrata alguém e aí ele precisa ter uma noção. Isso é o padrão, isso é o que eu tenho. Começou a ter alteração aqui, vai marcando, não deixe que o seu cliente perceba. E como último, então, como determinar a vida de prateleira aí de produto final embalado, né? E aí a gente viu que você pode fazer você mesmo, você pode contratar alguém para fazer para você, mas de uma maneira geral é por um período longo mesmo, porque o produto, né, o sorvete, ele pode ser consumido por um período longo. Então, espero que tenha ficado claro, espero aí os comentários de vocês, lembrem de nos seguir nas nossas redes sociais, né, Facebook e Instagram, @Desvendando o Sorvete, e o nosso canal do YouTube, Desvendando o Sorvete. Então, até o próximo vídeo, tchau, tchau!